Nós queremos saudar a todos que estão agora acompanhando este momento tão importante em que podemos, mais uma vez, aprender na Palavra de Deus. É bem verdade que nós estamos um pouco tristes porque tivemos que suspender mais uma vez as atividades de nossa igreja e o Conselho, quando tomou essa decisão, estava tão preocupado mesmo em fazer com que os irmãos pudessem permanecer em casa, evitando assim essa locomoção. Então é todo um cuidado que nós estamos tendo com a igreja e isso está expresso nessa decisão que nós tomamos. Mas esperamos que em breve nós possamos retornar novamente. Mas enquanto isso ainda não acontece, nós vamos transmitindo algumas mensagens, vamos aos poucos retomando também os nossos estudos, aquilo que for possível nós oferecermos à igreja nesse período que vamos ficar nesse distanciamento físico aí, nós vamos fazer o possível para oferecer. Por ora, nós queremos pedir a Deus que proteja cada família da nossa igreja, que você que está aí agora acompanhando esta gravação aqui, também se proteja em casa, procure se cuidar mesmo e a nossa oração é que Deus nos proteja a todos. Aqueles que têm familiares que estão passando por momentos difíceis agora por causa desta pandemia, nós pedimos o consolo, o conforto ao nosso Deus. E agora, nesse instante, nós queremos separar alguns minutos para aprendermos na Palavra de Deus, para buscarmos conforto e também fortalecer a nossa esperança no Senhor. São dias difíceis que nós estamos vivendo e agora isso tem se intensificado cada vez mais. Mas nós confiamos em Deus, nós esperamos em Deus. Este é o conforto que nós temos. E por isso, este momento que nós separamos é para que mais uma vez a nossa alma seja alimentada pela Palavra do Senhor. Então eu peço a você que pegue a Bíblia que está aí do seu lado, se não, corre lá, busque a Bíblia. Nós vamos ler um texto para abrir esse momento aqui. E esse texto é Isaías capítulo 40. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 31. Isaías capítulo 40, do versículo 12 ao versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem conduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra.
Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o Deus em quem cremos, é o Deus que cuida de nós. Mesmo nos momentos mais difíceis, principalmente como esses que estamos agora vivendo, nós temos confiança nesse Deus que cuida de toda a terra que Ele criou em cada detalhe, e Ele cuida de nós. E é aquele que nos dá a segurança de que está conosco sempre. Nós esperamos pelo Senhor. Ele enviou Jesus. Jesus é aquele que está conosco sempre. Nós temos esta companhia maravilhosa por meio do seu Santo Espírito Santo, do seu Santo Espírito que habita em nós. E nós podemos, sim, louvar a esse Deus maravilhoso. Cristo é a luz por onde caminhamos. E é isso que eu quero convidá-los agora a cantar. As palavras do hino 114 expressam muito bem esse brilho celeste que é o nosso Senhor Jesus. Então eu convido você a abrir neste hino, ele vai ser aí projetado também para facilitar. Cante este cântico maravilhoso, Brilho Celeste. E depois nós vamos ler mais um texto e aí aprendermos lições preciosas da palavra de Deus. Louvemos ao Senhor então.
Muito bem, nós queremos dar continuidade a este momento e agora eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus mais uma vez, desta feita, no Salmo número 147. Salmo número 147. Eu vou ler todo o Salmo, mas a mensagem de Deus para as nossas vidas será baseada tão somente no versículo de número 11. Então, Salmo 147, eu vou fazer a leitura deste Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós te bendizemos, Pai, porque a tua palavra fala ao nosso coração. Nós louvamos o teu nome por tudo que tu és, Pai. E nesse instante em que temos a tua palavra diante de nós, nós queremos, ó Deus, tão somente ser confortados, alimentados mais uma vez por ela, Pai. Obrigado, Senhor, porque temos essa rica oportunidade. Fala, pois, ao nosso coração, Senhor. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para esse momento, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero me deter, então, no versículo de número 11, e ele faz parte de um bloco de versículos aqui que nós poderíamos dividir entre o versículo 7 e o próprio versículo 11. O salmista, nesse belo poema, louva ao Senhor e conclama todos os seus servos a fazer o mesmo. Nós vemos que ele diz logo no início: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nome de Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. E ele louva ao Senhor porque ele reconhece a grandeza de Deus sobre todas as coisas. Aliás, o texto que nós lemos logo na abertura também fala dessa majestade de Deus sobre todas as coisas. E é este mesmo Deus que cuida de cada um de nós. Por isso, o nosso coração deve estar pronto a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Mas como louvar ao Senhor? Como engrandecer ao Senhor em meio a tantas dificuldades? E antes de me deter especificamente no verso de número 11, nós precisamos ponderar um pouco sobre o que está acontecendo à nossa volta. Vivemos momentos difíceis em que a tristeza está no ar, muitas famílias vivendo o luto por perda dos seus entes queridos.
Pessoas que entram em desespero por causa desta pandemia que assolou o mundo. E agora, especificamente no nosso país, nós vemos um descontrole total praticamente em todos os municípios e que ataca também o nosso município de Suzano. Mas todas as regiões foram afetadas de uma forma tão intensa nessas últimas semanas e nas semanas que se seguem, pelo menos são esses os indicadores. Esses indicadores não são nada animadores. Nós vivemos um momento de muita tristeza em nosso país. E como louvar ao Senhor num momento como esse? Como achar forças para continuar? Mesmo nesses momentos em que precisamos ficar mais em casa, procurar evitar as locomoções, quer dizer, nós precisamos também ter essa responsabilidade. Mas sabemos que todos estamos correndo o risco também de ser infectados por esse terrível vírus. Como louvar ao Senhor nestes momentos? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Nós só podemos louvar e achar motivos de alegria, meus irmãos, porque Deus está conosco. Deus não nos abandona. Deus está com a sua igreja e ela há de permanecer firme. Ele está conosco sempre. E é esse Deus que nós devemos temer. Temer no sentido de reverenciá-lo, de ter o nosso coração disposto a adorá-lo sempre. Por isso o verso de número 11 diz o seguinte: agrada-se o Senhor dos que o temem. O Senhor se agrada daqueles que o temem de todo o coração. Ele está pronto a atender aqueles que de coração grato se dirigem ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza sobre todas as coisas, o seu poder sobre o mundo todo, inclusive sobre toda essa situação que nós estamos vivendo. O Senhor não está alheio a nada disso. Ele tem cumprido os seus propósitos e por mais que seja tão difícil de nós entendermos, o que deveria acontecer com cada um de nós é nos quedar diante da grandeza de Deus e saber quão pequenos nós somos, porque não conseguimos resistir a um inimigo que parece ser algo invisível, mas com uma força de parar as nações e de deixar o mundo em confusão. Deus não está alheio a nada disso. Por isso, neste momento, nós somos orientados pela sua palavra a temer a esse Deus. Temer a esse Deus é reverenciá-lo, é adorá-lo de todo o coração, é procurar viver de modo agradável a Ele. Ele se agrada dos seus servos que agem desta forma. Então essa mensagem é para que nós realmente temamos ao Senhor. Mas não é somente esse texto que fala do temor do Senhor. Nós temos outros textos que deixam muito claras estas lições para as nossas vidas e principalmente essa lição de temor ao Senhor. O Salmo 111, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Aliás, o texto de Provérbios também, capítulo 9, 10, também fala a mesma coisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. O que nos cabe, então, é temer ao Senhor. É realmente reverenciá-lo por tudo que Ele é neste mundo e em nossa vida. Mas o texto também diz o seguinte, que nós devemos temer ao Senhor, Ele se agrada daqueles que o temem, e aí ele diz, Ele se agrada também daqueles que esperam na sua misericórdia. A nossa esperança está em Deus. É bem verdade que nós esperamos, por exemplo, medicamentos, nós esperamos vacina que combata esse mal terrível, mas nós não podemos nos esquecer que outras enfermidades têm assolado este mundo. Muitas pessoas têm já sido ceifadas por outras enfermidades terríveis. Não é somente esse problema do coronavírus que tem afetado a nação, mas é isso que tem realmente
ceifado muitas vidas de forma assustadora. Mas nós esperamos em Deus. Essa é a segurança que nós temos. Quero ilustrar esse momento para falar de esperança e de confiança em Deus com um texto bíblico mesmo, que está em 2 Crônicas capítulo 20. Esse texto fala de Josafá, um rei que num momento ali da direção do povo de Israel, ele se sentiu amedrontado, porque povos inimigos se juntaram para atacar Israel. O povo ficou amedrontado e o rei estava ali diante do povo e o povo esperando qual decisão a ser tomada. Mas Josafá teve medo, o texto diz. E o que ele fez? Ele recorreu ao Senhor. E o Senhor, por meio de um servo seu, deixou bem claro que aquela batalha era do próprio Deus. Eles deveriam louvar ao Senhor. Eles deveriam exaltar o nome do Senhor, eles deveriam glorificar ao Senhor, porque o Senhor venceria a batalha pelo povo. Mas há uma frase interessante que Josafá faz, quando ora ao Senhor, ele busca ao Senhor, e há um momento ali, neste capítulo, 2 Crônicas 20, no verso 12, que ele diz o seguinte: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Agora preste atenção no que ele diz o seguinte: e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Essa é a esperança que nós devemos ter, os nossos olhos postos no Senhor. Ele se agrada daqueles que esperam em sua misericórdia. O Salmo 125, 1 diz isso: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, firme para sempre. Então, quando nós falamos deste Deus maravilhoso e que nós devemos esperar na sua misericórdia, é saber que este Deus é o Deus da aliança, e Ele é fiel a esta aliança que fez com o homem. Ele é aquele que reuniu o seu povo e o convocou para uma aliança. Esse Deus não quebra a sua aliança, os seus propósitos são cumpridos. Nós devemos esperar na sua misericórdia. O Salmo 39, 7 também enfatiza esta lição quando lemos: E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Essa é a nossa esperança. Então, é maravilhoso saber, meus irmãos, que quando o salmista escreve o Salmo 147, ele está louvando ao Senhor por tudo que Ele faz na vida do povo, cada detalhe que Ele prepara para que o povo seja sustentado por Ele. Então ele tem a certeza de que o Senhor se agrada daqueles que reconhecem o Senhor como sendo o que cuida de todas as coisas e cuida de cada um de nós. É nele que nós devemos esperar. O Senhor se agrada, por isso Ele chama o povo a louvar ao Senhor. Ele é aquele que fundamentou o povo de Israel para que ficasse firme, mesmo diante daqueles momentos em que o povo se afasta de Deus, mas Ele traz o seu remanescente, Ele traz aqueles que de coração arrependido reconhecem os seus pecados. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança em tempos difíceis. E o Senhor cumpre as suas promessas, porque é o Deus da aliança. Ele prometeu salvação e enviou Jesus. Jesus é a nossa segurança. E isso é o que fortalece a nossa esperança, saber que Ele cumpre realmente os seus propósitos. Cristo vai voltar. Nós temos esperança, temos confiança. Então, essa é a garantia que temos realmente de que Deus cumpre as suas promessas, e é esse Deus que está agora nos orientando a depositar toda a nossa confiança somente nele. Ele é o nosso abrigo. Por isso nós lemos no verso 11: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia.
Quando nós vamos para o Novo Testamento, então, nós vemos essa esperança sendo renovada em textos maravilhosos. Romanos 5,5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 12, verso 12 diz: regozijai-vos na esperança. Eu comecei esta mensagem dizendo onde achar razão para louvor no momento de pandemia, de tristeza que assola a nossa cidade. O texto diz: regozijai-vos na esperança. Que esperança é essa? Esperança em Deus. E o texto diz mais: sede pacientes na tribulação. Sejam perseverantes na oração. É isso que o texto nos ensina de Romanos 12, 12. Por isso, o nosso coração se alegra em saber que Deus é quem nos sustenta. Ainda na mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, verso 13, ele diz o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E eu acredito, meus irmãos, que este versículo, ele completa exatamente este ensino que vemos aqui no versículo de número 11 do Salmo 147. Veja que aqui em Romanos 15, 13, nós percebemos aqui a palavra esperança aparecendo pelo menos 2 vezes para enfatizar a importância de que a nossa esperança deve estar somente em Deus. O texto diz: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Nós cremos em Deus. E ele diz mais: para que sejais ricos de quê? De esperança no poder do Espírito Santo. Nós temos a presença do Espírito Santo conosco e ele nos inclina a reconhecer esse Deus maravilhoso, que em Cristo Jesus nos fortalece nessa esperança. Portanto, meus queridos irmãos, nós aprendemos aqui a partir desse texto que o Senhor se agrada daqueles que têm o seu temor em Deus. É reverência, é saber que Ele se agrada daqueles que têm uma vida e expressam nesta vida um modo agradável de servi-lo. O Senhor se agrada e também se agrada dos que esperam na sua misericórdia. Que a sua esperança seja renovada por meio da palavra do Senhor. Que o conforto de Deus seja algo constante na tua vida. Que haja em nós realmente a esperança no nosso Deus. Temos enfrentado momentos difíceis? Sim, não estamos minimizando nenhuma situação, mas estamos sim deixando bem claro que o nosso coração tem que estar no Senhor. E como disse Josafá na sua oração ao Senhor, os nossos olhos estão postos em Deus. É Ele quem cuida da sua igreja, é Ele quem cuida de nós. Então que haja em nós essa esperança renovada e ter paciência para passarmos por esses períodos de tribulação que estamos vivendo. Que Deus abençoe sua vida, que conforte o seu coração e que sigamos juntos servindo ao nosso Deus maravilhoso. Eu vou orar nesse instante e assim encerrar esse momento que passamos juntos aqui, embora de forma virtual, mas sabendo que Deus tem nos ensinado cada vez mais por meio da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e agora para Te agradecer pela Tua palavra. Obrigado porque ela conforta o nosso coração e renova as nossas esperanças. Obrigado pela vida de cada família desta igreja, Senhor, e de todos aqueles que estão acompanhando este momento, Pai. Nós Te pedimos a proteção, Senhor, e Te pedimos, ó Deus, que tire de nós, Senhor, toda a angústia, ó Pai, as incertezas, ó Deus, mas que haja em nós, Senhor, sempre a convicção de que o Senhor está conosco sempre, Pai. Temos a presença de Cristo Jesus em nossas vidas, Pai, e nós Te louvamos porque Ele nos alcançou, Senhor, e nos
deu, Senhor, a bênção da salvação. Nós te agradecemos, ó Deus, por isso e te pedimos, ó Deus, que a cada dia nós tenhamos seriedade, Senhor, em buscar sempre na Tua palavra orientação, que não cessemos, ó Deus, de te buscar em oração, Pai. E obrigado porque a Tua graça nos alcançou, Senhor. Nós te pedimos proteção por esses momentos tão difíceis que estamos vivendo, Senhor. E queremos, ó Deus, descansar nas Tuas mãos. Oramos, ó Deus, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos encerrando este momento e agradecendo realmente a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu quero, neste momento, encerrar orando para que a bênção do Senhor acompanhe a vida de cada família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, irmãos, e que realmente haja em nós o desejo de sempre bendizer o nome do nosso Deus. Que Ele seja glorificado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.